O Power Rank não existe só pra eu errar e você ficar tirando sarro da minha cara nos comentários não, tá? Ele existe também pra te informar, com base em campo, bola e momento vivido, quais são os melhores times da Libertadores da América, moleque. Vem comigo que tá começando. O primeiro ranking, você lembra? Eu fiz isso aqui, ó, era só com base no estadual, eu já peço desculpa, tá? Nível de enfrentamento era baixo, eu tinha aquilo, usei aquilo. Esse ranking aqui mudou tudo, é um sobe e desce maluco e a gente vai passar grupo a grupo, tintim por tintim. E eu vou dar meus palpitão aí no meio. O Fluminense não me inspira confiança nenhuma. E sinceramente acho que não inspira confiança nem pro mais fanático torcedor do Flu, que viu esse time jogar muita bola em 2023, mas se decepciona jogo após jogo com as atuações de 2024, porque elas são muito abaixo da média. Contra o Galo no final de semana, sai na frente do placar logo no comecinho da partida e vi muita gente falando que o Fluminense parou de jogar. E pelo menos na minha opinião, não é que o Fluminense parou de jogar, é que o Fluminense de 2024 é um time extremamente previsível. E aí com isso, os adversários, nesse caso o Atlético Mineiro, conseguem encurralar o time do Fernando Diniz com uma facilidade muito grande. Aí empilham chances atrás de chances. Tanto o Fluminense não desiste das partidas que no segundo tempo consegue ampliar, aproveitando uma falha defensiva do Everson. Amplia o placar, 2-0, tá tudo resolvido? Não, porque o Fluminense não consegue desempenhar, cede muitas chances, defensivamente tá muito mal, sente a falta do Nino, sente a falta do André também. Em um determinado momento até achei que o Atlético Mineiro poderia ter virado o jogo pra cima do Fluminense. Beleza, dito tudo isso aí, a situação no grupo A é bem tranquila e confortável para esse time do Fluminense. Por quê? Porque é o primeiro colocado, venceu uma partida de 3, é bem verdade, mas o nível do grupo é bem abaixo. O Colo-Colo é só o 7º colocado do campeonato chileno e enfrentou recentemente o Cobresal, que é o antepenúltimo, empate em 2-2. Colo-Colo estava com todos os seus titulares. O time de maior potencial, que eu imagino que vai ser o segundo colocado, é justamente o Cerro Porteño, invicto a 7 jogos já no Campeonato Paraguai, só que se a gente for pegar dentro desse recorte aí, tem justamente uma derrota pro Colo-Colo. O Cerro Porteño vai enfrentar o Fluminense fora de casa, o Flu joga em casa contra o Cerro e também contra o saco de pancadas do grupo, o Alianza Lima. Então eu acho que com a cabeça no lugar, jogando o mínimo que sabe, o Fluminense vai ser o primeiro do grupo. O grupo B, o São Paulo tá em plena recuperação e não à toa sobe mais uma colocação no nosso ranking. Esse time aí na mão do Zubeldia é uma coisa completamente diferente do que a gente estava vendo com o Carpini, que aliás, quando o Carpini saiu, o torcedor do São Paulo tinha vários medos, né? Era uma sequência fora de casa, eram vários jogos longe dos seus domínios, tinha jogo na Copa do Brasil, na própria Libertadores da América e um clássico nesse meio de caminho. O Zubeldia chega, acalma tudo isso e vem mostrando muito repertório. Contra o Águia de Marabá, o Águia de Marabá é bem fraquinho, é verdade, mas ele roda o elenco, descobre novas peças nesse time do São Paulo. Beleza, então contra o Vitória, jogo difícil no Barradão, Wagner Leonardo é expulso e ele mostra mais uma vez repertório, tira o Bobadilha, aí sim ele coloca o Galopo e a partir daí o São Paulo começa a construir o seu resultado. É um técnico que já entendeu as características que tem no seu elenco. E aí então a gente vai observar a situação do grupo. A grande pena foi ter perdido pro Tajeres na estreia, é bem verdade, mas depois contra o Barcelona já mostrou sua força na estreia do Zubeldia. Antes disso, o Cobresal, que inclusive é o próximo jogo, saco de pancadas do grupo, a gente já falou que é um time muito fraco. O São Paulo, cabeça de chave, joga 2 partidas em casa, El Morumbi, te mata, vai ganhar sim do Barcelona e deve ganhar com uma certa tranquilidade até, tá? Vou cravar aqui do Tajeres e aí sim, o São Paulo se classifica em primeiro nesse grupo. A situação no grupo C é muito delicada por diversos motivos e o primeiro deles não é nem sobre campo e bola especificamente, a gente deixa o futebol um pouquinho de lado para falar do que tá acontecendo no Rio Grande do Sul e desejar uma pronta recuperação a todas as pessoas que estão vivendo uma tragédia desse tamanho. Eu não sei o que a Conmebol vai fazer com esses jogos e confesso que agora nem é o mais importante no momento, a gente só espera que todo mundo fique bem. O Grêmio seria o 9º colocado, mas obviamente por tudo que está acontecendo, o Grêmio fica fora dessa nossa lista, fica fora desse nosso Power Rank e a gente vai falar rapidinho sobre os outros times. Para mim, o Estudiantes é o grande favorito a conquistar o primeiro lugar nesse grupo, até mesmo por tudo que está acontecendo, a gente não sabe como os jogadores do Grêmio vão voltar a atuar e quando vão voltar a atuar na Libertadores e o momento do Estudiantes é muito bom. O Estudiantes perde pro Grêmio, é bem verdade,
verdade, mas recentemente conquistou a Copa da Liga Argentina. É um time muito forte, é um time muito organizado. O Huachipato é o famoso elefante na árvore, ninguém sabe como chegou lá, todo mundo sabe que vai cair. Recentemente, os últimos 2 jogos do Huachipato tomou 4-0 para a Universidade do Chile e perdeu também para o Coquimbo Unido, time que tá apanhando demais, inclusive, na Copa Sul-Americana. Então eu imagino, como eu falei aqui já, Estudiantes como o primeiro do grupo, e se tudo der certo, depois que tudo tiver resolvido, o Grêmio em segundo lugar. E o Botafogo, hein, mano? Será que chega sem moral nenhuma por conta da derrota em casa pro Bahia no Brasileirão? Pra ser bem sincero, tá? Na minha opinião, chega com muita moral. Lógico, fica o resquício do resultado negativo e principalmente da forma que foi, né? O Botafogo dominava o Bahia no segundo tempo e principalmente por uma escolha do seu técnico, do Arthur Jorge, de colocar o Alexander Barbosa no ataque pra buscar o resultado. Ele tinha um ponto na mão, ele buscou os 3, acabou ficando com nenhum. Lógico que tudo isso dói muito, ele tá sendo cobrado pelas escolhas que ele fez, mas a gente não pode pegar todo esse repertório que ele trouxe pro Botafogo, todas as coisas boas, pegar e jogar fora. E eu sei que a torcida do Botafogo não tá fazendo isso, e justamente por isso que contra a LDU, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, eu imagino que o Botafogo vai vencer a partida contra a LDU. Até porque na primeira partida do Arthur Jorge no comando do Botafogo, o Botafogo já poderia até mesmo ter empatado com a LDU jogando fora de casa, jogando na altitude. E aqui a gente tem que lembrar, o Botafogo veio da pré-Libertadores, então faz nas últimas 3 partidas da fase de grupos da Libertadores 2 jogos fora de casa contra o Universitário do Peru. Eu imagino que o Botafogo vai ganhar com uma certa tranquilidade, tá? Imagino que vai sufocar, dominar o Universitário do Peru e aí vai ficar tudo para a última rodada. E por quê? Porque o Júnior de Barranquilla é um bom time, simplesmente pelo fato de que dentre todos os 32 times da Libertadores, o Júnior de Barranquilla é quem mais cria chances, é quem mais tem expectativa de gols. E aí então o Botafogo não pode vacilar. Mesmo com todo esse cenário desfavorável na última rodada, eu acredito que sim, o Botafogo pode e vai se classificar em primeiro do grupo D. Bora então de grupo E, onde eu pelo menos vou me ater a falar única e exclusivamente dos 2 melhores times desse grupo. Não tem porque a gente ficar falando sobre Palestino e muito menos sobre o fraquíssimo Millonarios da Colômbia. Vamos falar sobre Flamengo, tá aqui a posição deles no nosso Power Ranking, e agora eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ficar brava comigo, mas na minha opinião o Bolívar joga pior do que o Flamengo hoje. Eu explico. Primeiro de tudo, nível de enfrentamento do Bolívar é muito diferente. A gente vai lembrar a partida entre Flamengo e Bolívar na altitude. O Flamengo, mesmo com as reservas, poderia até em algum momento ali ter saído com um empate. Beleza. O Flamengo contra o Bragantino, pelo menos na minha opinião, deu uma resposta. É bem verdade que não venceu. Aliás, nos últimos 5 jogos, o Flamengo do Tite só ganhou uma única partida. Esse time tem que deixar de ser alérgico a ganhar. Isso é um fato. Só que o Flamengo parou na boa atuação do goleiro Cleiton do Bragantino e, claro, também na péssima arbitragem que sonegou um pênalti a favor do Flamengo em cima do Luiz Araújo. Beleza, dito tudo isso, a gente tem que lembrar também que o Bolívar teve uma ótima campanha no seu campeonato nacional, isso é bem verdade, porém, o Bolívar perde nas quartas de final pro San Antonio de Bulo Bulo, que é aquele time que tem o logo da seleção brasileira, igualzinho o logo da seleção brasileira. Ou seja, é um time que sim, teve tempo para descansar e pensar os seus adversários, só que eu acho que não vai classificar em primeiro lugar. O grupo F é mais um grupo, pelo menos na minha opinião, que é poupa tempo em termos de times que vão avançar. A gente tem o Palmeiras, que é o líder isolado do grupo, com 7 pontos, 2 vitórias, um empate, uma vitória, inclusive a última, sendo uma virada heróica, histórica para cima do Independente Del Valle na altitude. Independente Del Valle, que na minha opinião é o segundo time mais forte desse grupo, estava invicto em 2024, eram 13 jogos com 8 vitórias, 5 empates, até que perde justamente para o Palmeiras. É um completo poupa-tempo, é Palmeiras e Independente Del Valle na próxima fase, exatamente nessa ordem. Então no grupo G a gente tem um time que, pelo menos na minha opinião, joga o melhor futebol da América do Sul. O Atlético Mineiro do Gabriel Milito não tá de brincadeira, tanto no Campeonato Brasileiro, que na última rodada sai perdendo por 2-0 e mostra algo diferente, mostra um poder de reação inacreditável. Para buscar o empate, poderia até mesmo, como eu já falei aqui, ter virado o jogo. E na Libertadores da América, a mesmíssima coisa. 3 jogos, 3 vitórias. Lembrando que o Galo, diferente de outros times que eu já citei, joga 2 jogos fora de casa nessas últimas 3 rodadas. Contra o Rosário Central, Rosário que não vence há 4 jogos, eu imagino uma vitória do Atlético Mineiro. No último jogo da fase de grupos contra o Caracas, eu imagino uma goleada do Galo, tá? Jogando em casa 3, 4, até mesmo 5-0 contra o Caracas. Agora, contra o Peñarol é um jogo muito complicado. O Peñarol tá invicto no campeonato uruguaio, é um time
muito perigoso, a gente já viu isso pelo menos no turno, né, no primeiro jogo entre Galo e Peñarol, e assim, jogando em casa, jogando nos seus domínios, o Peñarol é um time muito tradicional, que a torcida empurra muito os seus jogadores, eu imagino então um empate. Claro, né, se o Galo conseguir vencer 2 partidas e empatar a outra, eu pelo menos não consigo ver o Atlético Mineiro com nada, além da melhor campanha geral. Vamos lá então pro último grupo da Libertadores, o grupo H, que tem o nosso segundo colocado para fechar o ranking, River Plate de Demichelis, o atual campeão argentino, mas que não vem jogando muito, e não tô falando sobre bola jogada, e sim quantidade de jogos, e por isso que eu fiquei na dúvida sobre o River Plate na segunda colocação. Vamos lá, vamos separar por partes aqui. Na Libertadores, um recorte de 3 jogos, assim como o Galo, o River não só tá invicto, como ganhou todos os seus jogos, e pra mim, contando só essas 3 partidas, foi o melhor time disparado. Agora, desde a estreia deles na Libertadores, tirando essas 3 partidas, eles fizeram só outras 2. O Campeonato Argentino, uma que não valia nada, e justamente o jogo contra o Boca Juniors, que eles foram eliminados da Copa da Liga Argentina, que marca justamente o fim da primeira fase do Campeonato Argentino. 3-2, um jogo muito difícil, um Boca Juniors que a gente sabe que não é o melhor Boca Juniors de todos os tempos, aliás, é um dos piores de todos os tempos esse time do Boca Juniors, só que o clássico iguala os desiguais, então eu tô dando esse benefício da dúvida, vocês entenderam, né? Justamente pelas partidas que o River fez na Libertadores da América. Tá na tela então o ranking de 1 a 10 e, mano, for falar real, tira o print aí. E se quiser me xingar aqui nos comentários, mas não esquece, pelo amor de Deus, de deixar o like, se inscrever no canal e, lógico, ativar o sininho das notificações. Tamo junto!